Veja bem, a semântica, o estudo semântico, ele vai girar em torno dessa relação entre significante e significado. Essa que é isso que a semântica vai focalizar. E o significado é que ele vai ser extremamente variável. O significante vai variar, mas ele vai ser objeto de outra área de estudo da linguística. O significado vai modificar, vai variar, vai apresentar-se, vai depender do contexto, vai depender do referencial, do referente, enfim, ele que é o objeto de estudo da semântica, mas o significado linguístico. Sobre o texto Tintim, eu quero que vocês leiam esse texto e façam um breve comentário sobre essa expectativa que o falante cria em torno de algumas palavras, né? Às vezes por estranhamento, às vezes por achar a palavra engraçada, que tem um som engraçado, às vezes porque a palavra parece significar algo, mas não significa. Então, vocês vão ler esse texto do Luiz Fernando Veríssimo e fazer um breve comentário a respeito disso. O texto mostra em si que nós, falantes, criamos expectativas em relação ao significado das palavras. Quando nós nos deparamos com palavras que nós não conhecemos, nós estabelecemos, a gente imagina um significado, tenta estabelecer um vínculo significativo. Isso deve significar isso. Quando a gente conhece morfologia, fica até fácil, porque às vezes aqueles elementos morfológicos nos ajudam a construir o significado da palavra, mas ele vai sempre construir o significado denotativo, literal. E muitas vezes, né, quase sempre, a palavra está usada em vários sentidos, que não literal, se afasta do sentido literal e fica mais próxima do contexto em que ela é produzida. E aí sim que é o que sentido, né, o significado linguístico que nos interessa. A seguir, tem uma série de slides com algumas tirinhas. Todos eles tratam de algum traço semântico específico, homonímia, polissemia, antonímia, sinonímia, o tal do significado metafórico. Às vezes, os interlocutores lá da tirinha, né, os personagens, um toma a palavra num significado polissêmico, metafórico, e quem está dizendo em termos estritamente literais, denotativos. Então, a interpretação das tirinhas necessita da gente entender, da gente rolar esses traços semânticos, né? Que a relação entre significante e significado pode se dar por semelhança de significado, por contrário de significado, um é o contrário do outro, por ganhar significados, ganha muitos significados, polissemia, que é o mais comum, né? Ou, às vezes, é apenas uma coincidência de significante, que é a homonímia, né? Às vezes, as palavras só simplesmente parecem, mas os significados são bem diferentes. Vejo que essas tirinhas, todas tiradas da folha online, viu? Procuro tirar da folha online, exceto a resiliência. Resiliência é para mostrar como que a palavra vem no seu sentido puro, né? Na sua acepção dicionarizada. Piso ou não piso na sala de aula, você pode ver se está se tratando de duas palavras diferentes ou se é o mesmo verbo, né? Piso ou não piso na sala de aula. É um piso, o piso salarial que ele está falando, ou o verbo pisar. E nessa dos esqueletinhos, essa tirinha dos esqueletos aí, né, que ele pergunta a diferença do pôr do sol com pôr do sol. Na verdade, em termos de gráficos, ele está fazendo a diferença, e morfológico é uma diferença bem grande, né? Pôr do sol preposição, pôr, sem acento, e o pôr com acento é o verbo pôr, né? Então, mas o que é interessante é que ele fala que não é o pôr do sol, é o nascer do sol. Quer dizer, não é o sol morrendo, é o sol
que nasce. Então, aí também é uma questão semântica que a gente estuda, que é os antônimos, a antonímia, né? É um fato muito comum na língua, né? Sempre uma palavra que diz uma coisa, pode ser que ela tenha uma outra, né, covalente ali, que diz o contrário dela, ou que desdiz o que ela diz, né? Os prefixos podem fazer bem esse papel. Aqui também, né, nós temos algumas questões que são semânticas, questões de sinonímia, promover a personagem de assistente de limpeza para auxiliar de serviços gerais, é a mesma coisa. Por isso que chama movimentações horizontais, né? Porque se fosse movimentações verticais, a funcionária seria promovida, né, de assistente de limpeza para um cargo que não seria ligado ao trabalho de serviços gerais. Então, isso é sinonímia, né? Esse é o princípio da construção de paráfrases, né? Você substitui uma palavra ou uma expressão, é um dos mecanismos, né, de construção de paráfrases. Você substitui uma palavra ou expressão por uma de significado semelhante ou parecido, né? Que, na verdade, nesse contexto aqui, diz a mesma coisa. A vida é uma gangorra, é para falar das metáforas. Na verdade, a vida não é uma gangorra, né? Como se fosse uma gangorra, então está usado em sentido conotativo, que é a metáfora. A metáfora se constrói assim, né? A vida é alguma coisa, tem dois elementos. Você compara um elemento com o outro. E aqui não me enrolei, que assim, o significado conotativo é tão mais comum, às vezes, que às vezes a nossa expectativa é de reconhecer o sentido conotativo e não o denotativo. Quando a gente fala, estou enrolada com isso, estou meio enrolada aqui, a gente não é enrolada em si, né, literalmente. E, nesse caso aqui, é literalmente, né, ele usa o verbo estar enrolado, né, enrolei, enrolado, no sentido real, literal. A personagem realmente está enrolada na lista de desejo. Ela realmente se enrolou na lista de desejos. Nesse aqui, ó, vocês vão olhar todas as tirinhas, né? É interessante esse aqui, que às vezes são os prefixos, são alguns elementos mórficos que constroem a antonímia, né? Por que a macroeconomia tem uma visão tão micro do ser humano, né? Macro e micro, né? Constrói até uma figura de linguagem aí. E nesse nutrição limitada aí, é muito interessante, porque é uma parte da semântica que estuda os traços, né? Por exemplo, o que é um alimento? Então, aí a gente vai pôr se um alimento é enriquecido, costuma ser, né? É fortificante? Bom, ele tem que fortalecer alguma coisa, ele é rico em alguma vitamina, ele vai fortalecer em alguma coisa. E refinado, mas que não alimenta. Então, assim, a característica fundamental de um alimento é alimentar. Então, são traços semânticos, tem uma semântica lexical que estuda isso aí, né? Estuda cada palavra, cada lexia, cada lexema, pelos seus traços que podem preencher suas casas, né? Pode preencher seus merismas, seus traços semânticos que contribuem por exemplo, uma palavra ser considerada, por alguma coisa ser considerada alimento ou não, remédio ou não, droga ou não. Né? Por exemplo, a diferença entre droga e remédio. Ambos são droga, só que a droga é numa dosagem que pode gerar alguns malefícios, que vai gerar malefícios. E o remédio é em dosagem que vai trazer benefícios. Então, você pode fazer os traços semânticos do que é um remédio, do que é um veneno. É uma linha semântica que estuda o significado dessa forma. Aqui nós temos, ó, brinco, brinco, amo, amo, suspiro, suspiro. Casos ou de homofonia, homonímia, que é uma questão que a semântica estuda, ou pode ser apenas polissemia. Tem palavras que são polissêmicas. Cabeça, por exemplo, é uma palavra polissêmica. A maioria das palavras são polissêmicas, mas nem sempre é polissemia. Às vezes pode ser um caso de homonímia. Por exemplo,
o brinco, né, chama brinco. Agora, o menininho tá brinco, ele brinca, é um verbo. Então, parece que está tendo uma oposição entre nome e verbo, né? Então, seria uma polissemia ou seria uma homonímia? É um caso para vocês consultarem. Aquele material que vocês têm, eu vou mandar mais, dá para vocês pensarem sobre isso. E aqui é cidadão modelo, né? Cidadão modelo que a gente pensa quando fala no... Hoje em dia a gente ouve muito falar em cidadão de bem, né? Não sei se o cidadão de bem seria equivalente ao cidadão modelo. Acho que o cidadão de bem está querendo ser um cidadão modelo, mas não vai ser. O cidadão modelo seria um modelo a seguir de comportamento e tal, de atitude, de vida e tal. Mas aqui parece que eles entenderam literalmente, modelo mesmo para eles desenharem, né? Ser o modelo para os pintores, para os desenhistas fazerem igual.